Não divide opiniões na Raposa Serra do Sol. Outra parte dos índios luta há 30 anos em favor da reserva e quer a retirada de fazendeiros e vilas de dentro da área. Para o líder Macuxi, Jaci da Silva, a permanência de não índios na reserva pode provocar conflitos. Já fomos muito assim, a briga. Por exemplo, ano passado foi matado um índio chamado Aldo, ninguém vai preso, nem nada. O governador de Roraima, Flamarion Portela, vai hoje a Brasília para discutir a situação com o ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos. Um bom dia para você e um ótimo fim de semana. O Mais Você começa às 8 da manhã e tenho na caixinha da Dona Baratinha Rapaz. 5 mil reais de férias. 5 milão que pode aumentar, viu? Pode aumentar. Pode. Ainda tem chefe versus chefe infantil. Boa. Tem a possibilidade de você descobrir se você paga seu imposto agora do começo do ano, parcelado ou à vista. Qual que é melhor, você sabe? Como é? Olha, mas essa graninha... Rapaz. Que horas? 8 da manhã. 5 mil. Bom dia, Espírito Santo. Oferecimento Colatinense Cargas. Segurança, rapidez, qualidade, tradição e transporte de cargas. Colatinense Cargas. Esse é o caminho. Pode confiar. Bom dia. Bom dia, são 6 horas e 30 minutos. Um escândalo. Um condenado pela justiça por receptação de carga roubada era diretor do presídio de segurança de Viana, aqui do estado. Ele foi exonerado ontem e é acusado de envolvimento na fuga do traficante Toninho Pavão e do assaltante de banco Paulo Donizete. O secretário de Justiça em exercício disse que a contratação foi feita no governo passado e só ontem a secretaria soube da vida do ex-diretor. A reportagem completa vocês acompanham no Bom Dia de hoje. E mudanças no Tribunal de Contas. Ontem foi eleito novo vice-presidente, o conselheiro Elcide Souza. Ele fica no lugar de Mário Moreira, que não quis assumir. Mário Moreira é um dos envolvidos na denúncia de corrupção que atinge outros 4 conselheiros. A gente vai falar sobre isso já já. E mudanças também no Cine, o Sistema Nacional de Empregos, aqui do Espírito Santo. A intenção é reestruturar o sistema, atrair mais empresas e oferecer mais vagas no mercado de trabalho. Hoje no Bom Dia, uma entrevista sobre esse assunto e ainda as ações do governo na proteção ao meio ambiente e a agenda do esporte para o fim de semana. Antes, as principais manchetes dos jornais de hoje. Começando pelo jornal Notícia Agora, que traz uma má notícia. Remédios até 12% mais caros esse mês. Nessa foto, família de menor faz velório na porta do palácio, um protesto. Temos aqui no jornal A Gazeta a notícia sobre o falso diretor. O condenado dirigiu presídios do estado por 19 meses. O ex-diretor foi acusado de ter facilitado fuga em 2003. Passagem do Transcol pode ir para R$ 1,93. Barraco desaba e medo domina os morros. E na foto uma senhora que fraturou as 2 pernas após escorregar na lama do seu quintal. Pois é, ladrão se dá mal, tenta assaltar uma casa que estava vazia e acaba sendo preso pela polícia. Foi ontem à tarde em Jardim da Penha, aqui em Vitória. A polícia fechou o cerco ao bandido. Helicóptero, bicicleta, viaturas e até um barco foram usados. 20 policiais participaram da perseguição. O assaltante entrou nessa casa em Jardim da Penha. Conseguiu se esconder, mas foi encontrado pelos PMs. A polícia recebeu uma ligação anônima dizendo que 2 homens suspeitos estavam circulando pela rua. Quando os policiais chegaram, viram um deles pular o muro e então começaram a perseguição. Houve troca de tiros. O bandido foi encontrado dentro da fossa da casa. Ele falou que o objetivo dele era entrar na residência para roubar qualquer objeto de valor no local. A casa estava vazia. De acordo com a dona do imóvel, o inquilino mudou há 15 dias porque foi assaltado. E a família dela já não mora mais aqui pelo mesmo motivo. A casa foi invadida 6 vezes. Por medida de precaução, a gente preferiu se mudar. Porque o fundo da casa se dá com um canal. E aqui a falta de segurança é grande. Porque o bandido chega pela maré e sai por lá mesmo. E como a gente já disse no início do jornal, um condenado pela justiça por receptação de cargas
era diretor de presídio aqui no estado. Comandava o Mosesp 1, presídio de segurança média de Viana. Anderson Dalla Bernardina também pode estar envolvido na fuga de Toninho Pavão. Ele dirigiu a penitenciária de segurança máxima por algum tempo antes do traficante fugir. Até ontem, o diretor trabalhava normalmente e era responsável por mais de 200 presos. No Mosesp 1, em Viana, estão 263 presos. E o responsável por vigiá-los, o diretor do presídio, era um homem que em 2000 foi condenado pela Justiça de São Paulo por receptação de produtos roubados. De acordo com a Secretaria de Justiça do Espírito Santo, o diretor do presídio, Anderson Dalla Bernardina, foi condenado a 3 anos e meio, mas só ficou preso 94 dias porque conseguiu um habeas corpus. Desde 2002, ele trabalha no sistema penitenciário do estado. Em depoimento à Comissão de Sindicância da Secretaria de Justiça, agentes penitenciários afirmaram que o diretor tem ligação com parentes do traficante Toninho Pavão e teria facilitado a fuga do traficante. Toninho Pavão e o assaltante de banco Paulo Donizete fugiram em maio do ano passado. Saíram pela porta da frente do presídio considerado de segurança máxima. Roubaram um avião para deixar o estado. A aeronave foi encontrada no Paraná. Na época, 19 pessoas foram exoneradas. O diretor interino, Anderson Dalla Bernardina, foi transferido para outro presídio dias antes da fuga. Ele foi demitido pelo subsecretário de Justiça. Sérgio Abudib disse que quem contratou um condenado da Justiça para dirigir um presídio foi o governo passado. E a atual administração não tem culpa. Nós temos a prática de investigar e analisar a vida pregressa de todos aqueles que ingressam no sistema, especialmente nos cargos de direção. Como esse costume não seria aplicado àqueles que já estavam no sistema. Quando você muda um governo, você não exonera todas as pessoas que você encontra, até porque existe um processo onde você vai avaliando as pessoas. Isso é uma situação técnica. A área prisional, ela não deve ser tratada politicamente, ela deve ser tratada tecnicamente. E para nós também foi uma surpresa a existência de diretor com esse tipo de condenação. Nós não concordamos com isso e por isso estamos fazendo a sua exoneração. Pois é, e o Cine, o Sistema Nacional de Empregos, vai passar por uma reestruturação. A intenção é ampliar o número de vagas e oferecer trabalho também para mão de obra melhor qualificada. Hoje o Cine atende basicamente trabalhadores de menor escolaridade. A gerente de Trabalho e Renda do Governo do Estado, Maria Leônia Piccoli, dá outras informações ao vivo. A repórter Juliana Vanza. Juliana. Marisa, hoje a maioria dos trabalhadores que procuram o Cine tem até o 1º grau completo, mas a intenção é ampliar as vagas para o trabalhador de qualquer escolaridade. Como você disse, a gente conversa agora com a gerente de Trabalho e Renda do Cine. Por que essa mudança? Houve uma demanda? Ou trabalhadores de outros graus de escolaridade estão procurando o Cine, a procura de emprego? É porque a gente sabe que o Cine ele deve atender a todos os trabalhadores, né? Seja de nível de escolaridade mais baixo ou de nível de escolaridade, né, de nível superior. Hoje o Cine ele tem como objetivo a implementação do programa de seguro-desemprego e intermediação de mão de obra do trabalhador, né? E essas ações são desenvolvidas pela Secretaria de Estado do Trabalho e Ação Social através de convênio firmado com o Ministério do Trabalho e Emprego e é desenvolvida em parceria também com as prefeituras, né, com os municípios. Mas o que acontecia antes? A maioria dos trabalhadores, como a senhora disse, a maioria dos trabalhadores que procuravam o Cine tinha até o 1º grau completo. Isso não está acontecendo mais? Outros trabalhadores estão procurando o Cine? Sim, claro, há uma demanda assim, de todos os níveis de trabalhadores e nós pretendemos atender a todos, ampliar esse atendimento. Nós encontramos, né, o Cine em situação de desestruturado. O Estado estava inadimplente com o governo, junto ao Ministério, com o governo federal, e o ano de 2003 foi um ano assim, de acerto de contas, em função de pendências de prestações de contas, né, desde 2000, que na área de qualificação profissional. Houve dificuldade também, 2003 foi um ano crítico, muito desemprego, altos índices de desemprego. Houve dificuldade para colocar esse trabalhador que procurou o Cine no mercado de trabalho? Nós colocamos na medida que a gente conseguiu, que o Cine conseguiu captar as vagas no mercado. Houve uma série de dificuldades em função, como eu já disse, da desestruturação dos Cines, com relação a recursos humanos, a equipamento, informatização. Hoje, por exemplo, só o Cine do Posto de Vitória é que se encontra informatizado. E a nossa intenção, a intenção do governo é informatizar todos os Cines do Estado.
que hoje são 13, localizados na Grande Vitória, com exceção de Fundão, na região sul, Anchieta e Cachoeiro, Itapemirim, Aracruz, Linhares, São Mateus, Colatina, Nova Venécia, na região norte do estado. E nesse caso também, com relação ao Cine, só o Cine de Vitória, por enquanto, vai ficar funcionando? Não, todos os cines estão fazendo atendimento de inscrição do trabalhador e intermediação dessa mão de obra no mercado, bem como a captação de vagas. Quantos trabalhadores, desculpa interromper, quantos trabalhadores procuraram o Cine no ano de 2003 e quantos conseguiram vagas no mercado de trabalho? Olha, no ano de 2002 e 2003, aproximadamente 116 mil trabalhadores procuraram um Cine para inscrição. Colocamos no mercado 18.600 trabalhadores nesses 2 últimos anos. E nesse caso, qual é a dificuldade em se colocar no mercado de trabalho esse trabalhador? Faltam vagas? Falta qualificação desse trabalhador? É de tudo um pouco, né? É a baixa qualificação do trabalhador, né? Com baixa escolaridade, é a oferta de vagas, né? Pelo mercado, enfim. E isso foi somado também à desestruturação do Cine. Então, tudo somado, a gente encontrou dificuldade de fazer um maior número de colocações no mercado. Existe também uma dificuldade com relação ao cadastramento das empresas, as empresas estarem procurando o Cine para oferecer as vagas? Ainda há uma baixa procura, assim. Nós temos a intenção, né, estamos já começando, aliás, a fazer uma abordagem, né, das empresas, incentivar as empresas a procurarem mais o Cine, recuperando a credibilidade, né, do Cine, e assim poderemos fazer um maior número de intermediação de mão de obra. Muito obrigada pela sua entrevista. Voltamos ao estúdio. Aí depois dos comerciais, uma entrevista ao vivo com o secretário estadual do Meio Ambiente, Luiz Fernando Schettino. A gente já volta. O secretário de Segurança, Rodney Miranda, dá coletiva hoje para divulgar os números da violência no ano passado. Verão é a estação da beleza, mulheres bonitas, bronzeadas, bem brasileiras. Mas cuidado, o excesso de sol, água salgada e cloro prejudicam, ressecam e danificam seus cabelos. Ou você cuida dos seus cabelos, ou abre mão deles. Para se proteger, umedeça os fios com água para evitar o ressecamento e aplique filtro solar para cabelos. Oferecimento Taif Ion, o secador que elimina a eletricidade estática dos seus cabelos. Chegou a hora de você fazer uma graduação específica, ganhar tempo e ser um profissional valorizado. CET FAESA, Centro de Educação Superior Tecnológica. Cursos em gestão de RH, financeira, mercadológica, comércio exterior e comércio imobiliário. Conclusão em 2 anos. Inscrições até 14 de janeiro. Informações www.faesa.br e 31324077. CET FAESA. Você faz, você acontece. A chuva que caiu essa semana mostrou que o descuido com o meio ambiente pode trazer consequências graves. A ocupação desordenada das encostas e também do curso dos rios acabaram provocando alagamentos graves e deslizamentos de barreiras. Um desses deslizamentos provocou a morte de uma pessoa em Vila Velha. O secretário estadual do Meio Ambiente, Fernando Schettino, está aqui para comentar, inclusive, como é que está a situação em todo o Espírito Santo. Não é só a Grande Vitória que tem problema. Secretário, bom dia. Bom dia, Marisa. Bom dia, Torinho. Bom dia a todos os telespectadores. Gostaria que o senhor analisasse essa situação, de como é que está a situação no Espírito Santo. Olha, nós vivemos um momento difícil, né? As pessoas desabrigadas, um momento em que o desespero bate em todas as pessoas, né? As administrações se movimentam, tem o estado de emergência, mas eu acho que esse momento é o momento para se refletir e se pensar o que se vai fazer depois que passar esse momento para que outras possibilidades dessa passem a ter cada vez mais controle, passem a ter cada vez menos tragédia para a população. Nós temos assistido ao longo da história, não só no Espírito Santo, isso ocorreu no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, né? Sequencialmente nós temos picos de chuva, principalmente que a região do Rio de Janeiro, nem todo mundo sabe, né? E atinge um pouco a nós, é uma região onde há sempre uma confluência de frentes frias que vêm do sul com massa de ar quente que vem da região amazônica. Quando essas coisas coincidem de chegar com muita umidade, acontece essa chuvarada danada. Agora, o que é que nós vivemos? Nós vivemos ainda uma falta de entendimento de que o desmatamento, a aração de morro abaixo, as estradas vicinais que aterram nossos rios,
de que toda essa ocupação desordenada, loteamentos com a pedra que está escrita que vai cair lá, isso vai trazer consequências para todos nós. Secretário, a gente tem falado muito sobre esse assunto aqui no Bom Dia ao longo dessa semana, inclusive foi falado que essa chuva, pela intensidade e número de horas, teria sido a maior dos últimos 50 anos. O senhor está falando desse desequilíbrio, né, ambiental aí, forçado pela urbanização e tal. O que a gente pode esperar se os hábitos permanecerem os mesmos? Chuvas como essas podem se repetir em intervalos menores do que 50 anos, podem se tornar mais frequentes? Esses desastres podem voltar a acontecer com frequência? Toninho, nós temos que ter um entendimento, e principalmente os administradores públicos, que nós temos um problema grave que é o efeito estufa. Foi anunciado ontem, até 2050, nós teremos cada vez maior desequilíbrio no clima. Mais enchentes, mais seca, essas coisas vão se tornar mais constantes. Como na Rússia se tem lá um ministério para atendimento das tragédias, nós vamos ter que criar responsavelmente nos municípios, nos estados, no governo federal, estruturas apropriadas, orçamentos, pessoas qualificadas para nós fazermos esse trabalho. Tem trabalhos que não se tem como mudar muito a maioria das coisas, mas muitas coisas têm como serem evitadas. Por exemplo? Eu só queria mostrar, Marisa, eu trouxe aqui, por exemplo, olha, isso aqui são dados de 30 anos de vazão do Rio Castelo, né? Então nós temos aqui, de tanto em tanto, temos picos, né? Normalmente a vazão 30 metros cúbicos por segundo, tem pico aqui de 100 metros cúbicos por segundo, então isso vai trazer problema. Agora um de 50, um de 60, nós podemos evitar muitas questões. Por exemplo, as nossas redes de drenagem, como andam? Eu andei por aí esses dias observando quantas estão entupidas com lixo. Não, só um minutinho, eu só queria entender um pouquinho melhor, antes dessa questão da consequência, por que choveu tanto? Isso é fruto de um desequilíbrio ambiental também, Olha, a questão das chuvas no Espírito Santo, nós temos duas confluências de chuva. As massas de ar frio que vem do polo, que são a maioria das chuvas que caem no nosso estado, e a chuva de convecção, as chuvas que evaporam, e por isso que chove muito na região de montanha. Nossa região de montanha chega a chover em torno de 150 dias por ano, enquanto no sul e no norte em torno de 90 dias por ano. Quando coincide ou de estacionar uma frente fria dessa que vem por alguma razão, né? Tem um centro de alta pressão que para isso, ou que coincide de que essas chuvas de convecção com essas que vêm do sul coincidem, nós temos um aumento muito grande dessa quantidade de água que cai nesse momento. Então isso, nós de tempo em tempo há uma coincidência dessa. E essas coincidências nós teremos que tratar. A Marisa perguntou como fazer isso. Primeiro, nós temos que dar uma estudada na ocupação que nós estamos fazendo. Em algumas áreas, nós temos como melhorar a ocupação. Deve desocupar essas áreas? Desocupar algumas áreas, do Rio Marinho, por aquelas áreas mais críticas, fazer programas de médio e de longo prazo, né? Uma coisa importante, hoje, nós estávamos comentando aqui, tem gente que joga até poltrona dentro desses canais, até carro velho. Nós temos que fazer um trabalho de educação ambiental com as pessoas. E uma coisa importante, nas encostas, a estrutura do solo, nós temos a rocha, depois temos um horizonte que nós chamamos de C, onde são areias, e depois vem o horizonte B, o horizonte A. Se as pessoas cortam esse horizonte C, ele é extremamente fácil de ser rompido, porque quando chove, ao encharcar o solo de água, cada metro cúbico de solo praticamente aumenta 1 tonelada de peso. Então, esse horizonte C é como se fosse um vidro, ele quebra-se facilmente. Então tem que identificar essas áreas, ver se é possível fazer obras de engenharia, as que não forem, tem que tirar as pessoas. A Secretaria de Meio Ambiente, ela pode coordenar isso? Como é que a Secretaria pode trabalhar junto com as prefeituras? Eu acho que a Secretaria de Meio Ambiente pode ajudar, por exemplo, quando nós fizemos agora um processo de municipalização. O trabalho de educação ambiental, o trabalho de parceria no sentido de identificar essas áreas de risco. Agora, é fundamental que tanto os municípios como o Estado tenham uma política definida onde se estabeleçam estudos das redes de drenagem, esses estudos de ocupação e, fundamentalmente, entenda que esses processos vão continuar ocorrendo, talvez, como o Torinho disse, numa intensidade cada vez maior e mais frequente. Secretário, que ações a Secretaria de Meio Ambiente já começa a tomar a partir de agora, então? Em termos de Estado e também em conjunto com os municípios? Olha, fundamentalmente nós vamos ter que trabalhar na questão da educação ambiental, um trabalho que precisa ser feito e todos têm que colaborar, são
o loteamento. Nós não podemos continuar implantando loteamentos de qualquer maneira, como em muitas áreas tem sido implantada. Loteamento, a gente tem informação que tem locais que se vende lote a R$500. O Estado vai fazer uma ação junto aos municípios, então? Porque os municípios teriam que cuidar disso. Pelo visto, não estão cuidando. Então, o Estado vai forçar uma relação com os municípios? Estados, exatamente, vamos procurar conversar com os municípios, estabelecer parceria de modo que haja um entendimento. Mas isso é necessário que cada um assuma a responsabilidade de cumprir o papel que lhe cabe. Tá ok, secretário. Muito obrigado por sua participação, suas informações importantes aqui no Bom Dia. E veja a seguir, hortigranjeiros vendidos no Espírito Santo passam a ter selo de qualidade do Inmetro. A gente já volta com os detalhes. As prefeituras de Vitória e da Serra realizam nesse fim de semana o projeto Praia Limpa, com distribuição de sacolas de lixo. O novo Centro Empresarial Inteligente de Vitória, na Enseada do Suar. A região mais valorizada na cidade é um novo conceito em consultórios e escritórios a partir de R$ 602 mensais. Lorengi, imóveis para quem valoriza a qualidade. Antes de aproveitar o verão lá fora, aproveite o melhor do verão aqui dentro. Verão Carrefour, é tempo das melhores ofertas. Olha só. Skol lata 98 centavos, frango congelado 1,78, leite longa vida Sarita 82 centavos, arroz cepé 5 quilos 7,98, açúcar cristal Colombo 5 quilos 2,59, alcatra contra filé peça inteira 6,49. Ofertas válidas para sexta. Verão Carrefour, economia é a nossa praia. Carrefour, sempre o menor preço. Precisando de material elétrico? Eletromil. Linha completa de material elétrico residencial, rural e industrial. Com entrega em todo o estado. Eletromil. Mil soluções para você. Previsão do tempo. Oferecimento Colégio São Gonçalo. Técnico em enfermagem. Técnico em segurança do trabalho. Supletivo 2º grau com prova na escola. Nessa sexta-feira, o tempo permanece nublado em todas as regiões do Espírito Santo. O sol aparece de vez em quando, mas à tarde deve chover. A temperatura permanece estável e hoje, na Grande Vitória, não deve passar dos 30 graus. E nesse momento o céu está nublado aqui na Grande Vitória. E ontem à tarde voltou a chover forte na Grande Vitória. No bairro Bela Vista, aqui em Vitória, um barraco desabou, deixando 4 pessoas desabrigadas. No centro e em Cariacica houve falta de energia e em vários bairros de Cariacica houve alagamentos. A situação em Vila Velha continua complicada. Muitos bairros ainda estão alagados. E hoje o governo do estado assina o decreto de calamidade pública em Vila Velha. O prefeito informou que a chuva trouxe um prejuízo de mais de 100 milhões ao município. E com o decreto de calamidade, a prefeitura vai poder conseguir a ajuda do governo federal. E a chuva também provoca queda na produção de leite. Na maior cooperativa do sul do estado, houve uma redução de 30 mil litros por dia. Já são 20 dias de pastos cobertos pela água, 10 mil hectares atingidos pela chuva. A alimentação do rebanho de 400 produtores está prejudicada. Na verdade, a gente teve que botar o gado para o morro, o gado de leite, que não dá o leite que é na vargem. Na região do Vale do Orobó, que compreende 4 municípios capixabas, muitos pecuaristas jogaram leite fora por não ter como escoar o produto. A previsão é de queda na produção leiteira de até 80% nas próximas semanas. O prejuízo é muito grande mesmo. Prejuízo para ele e para a gente também, porque a gente só, o que depende disso daí, né? Porque se acabar o leite continuar a quebrar assim, corre risco até da gente ser dispensado por causa da produção do leite, né? A situação no Vale do Orobó não prejudica apenas os produtores da região, já atinge também a maior cooperativa de leite do Espírito Santo. A Celita processa em dias normais 240 mil litros de leite. Hoje já registra queda de 12,5%. São aproximadamente 30 mil litros a menos e a previsão para os próximos meses não é nada otimista. Porque eles vão ter que refazer pastagens, refazer cercas, vão ter que... O próprio gado, não se alimentando adequadamente, ele vai ter problema de cio. Então a produção do ano que vem, que desse mesmo gado, dessa vaca que está dando leite agora, vai ser afetada. Então talvez essa consequência aí perdure por 1 ano e meio, até 2 anos. A região do Vale do Orobó abrange os municípios de Conha, Rio Novo do Sul, Piúma e Itapemirim. Amanhã os produtores rurais desses municípios vão se reunir para discutir a situação.
O governador Paulo Artung e os secretários de Estado da Agricultura e Transportes foram convidados para a reunião. E 25 tipos de hortigranjeiros produzidos aqui no Espírito Santo já estão sendo comercializados com o selo do Inmetro. O selo traz informações da procedência e também atesta a qualidade do produto. Seu Elton tem 36 anos e há 10 investe na produção de hortaliças. Este ano resolveu apostar no quiabo e nos 2 hectares plantados, em 3 meses deve colher quase 17 toneladas do fruto. Mas os tempos mudaram e o homem acostumado com a vida simples na roça agora começa a se preparar para a modernidade. O selo vai indicar qual o produto e a qualidade dele. Então, quer dizer, isso é muito interessante, que às vezes um produto de má qualidade, no caso de hoje, confunde com um produto de boa qualidade. E o selo vai identificar esse produto. A exigência do selo é do Inmetro e já está valendo, mas vai ser cobrada por etapas. Até o fim deste mês, 8 tipos de legumes e frutas vão ter que ter um selo como este. Até o fim de março, todos os 25 produtos hortifrutigranjeiros comercializados na Ceasa do Espírito Santo também vão ter que cumprir a determinação do Inmetro. O rótulo que vai ter que ser colado nas caixas dos produtos é padronizado e vai conter informações sobre a procedência dele, com o endereço completo, inscrição do produtor, quantidade e data do embalamento. Todo produto que automaticamente entrar na Ceasa, ele terá que ter uma fiscalização. Então, o produto ele não pode ser comercializado no comércio de Cachoeiro e do sul do estado se não entrar na Ceasa com todas essas especificações garantidas. A medida já está agradando os produtores da região de Cachoeiro, que já pensam até em conquistar novos mercados. De repente nós vamos mandar até para São Paulo, né? Belo Horizonte, que vê quanto vai. Aí vai, de por diante, vai começar a melhorar o mercado para o produtor que trabalha certinho. O secretário de Agricultura de Cachoeiro informou que na próxima segunda-feira será realizada uma reunião com os produtores para discutir a medida. A fiscalização do selo será feita pela Secretaria de Agricultura em parceria com o INCAPER e o IDAF. Em 2003, o consumidor brasileiro mudou de hábitos e diversificou gastos. É o que mostra uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, realizada em 12 capitais. Algumas mudanças surpreenderam os pesquisadores. Veja a reportagem do Jornal da Globo. Na hora das compras, o comportamento está bem mais comedido. Só compro só o necessário. Antigamente você levava o carrinho cheio, hoje não dá nem para levar metade. A retração do consumo segurou a inflação em 2003, que fechou em 8,17%, segundo a FIPE, abaixo de 2002. 8%, na verdade, é muito mais explicado pela parte dos preços administrados, as tarifas públicas, do que pelo comportamento da procura do setor privado. Os aumentos nas tarifas de telefone, energia elétrica e transporte engoliram uma grande fatia da renda do brasileiro no ano que passou. Ainda é aqui no supermercado que o trabalhador deixa grande parte do salário, mas o comportamento na hora de comprar não é mais o mesmo. É o que revela uma pesquisa feita com 14 mil famílias em 12 capitais. Agora, na média, o brasileiro gasta mais com internet e TV a cabo do que com arroz e feijão. O levantamento também comprova que as tarifas administradas andam pesando mais no orçamento doméstico. Em 2000, representavam 10,85% dos gastos. Em 2003, 13,75%. Com menos dinheiro, o brasileiro teve que economizar no transporte. Em 2000, esse item consumia 13,95%. Em 2003, 11,72%. Mas o trabalhador que perdeu perto de 10% do poder aquisitivo no ano passado pode contar com mais dinheiro em 2004, diz este economista. Muito provavelmente você vai ter uma melhora, né? Inclusive no salário, no emprego e no salário. Também a massa de rendimentos cresce e isso faz com que o comércio venda mais. E a seguir, mudança de vice no Tribunal de Contas, o sucesso do programa Universidade para Todos e ainda a agenda do esporte para o fim de semana. Até já. Vai ser realizado hoje o leilão dos equipamentos da Braspérola. Parte do dinheiro será usada para pagar dívidas trabalhistas. Sua casa precisa de um brilho especial. Avante, toda linha de iluminação nacional e importada.
Sofisticação e modernidade em todos os detalhes. Avante 3325-0366. O Champ inicia 2004, dando nocaute nos preços. Ofertas imbatíveis Champion. Pra você comprar mais e gastar menos. Confira! Assim, peito e paleta com osso, quilo 2,99. Frango congelado, 1,78. Queijo mussarela, quilo 4,79. Açúcar cristal Colombo, 5 quilos, 2,59. Omo multiação, 4,89. Tanquinho Blue Sky, R$139 nesta sexta. Ofertas imbatíveis Champion. Pra você começar o ano economizando. Supermercado Champion. É preço, é perto, é campeão. A Sinos é a única empresa de remanufaturamento de cartuchos para impressoras do estado com certificado de qualidade Prodifor. Sinos, cartuchos compatíveis com seu bolso. Eleito novo vice-presidente do Tribunal de Contas. O cargo estava vago porque Mário Moreira, eleito junto com Valci Ferreira, não quis tomar posse. Ele, Valci e mais 3 conselheiros são acusados pelo Ministério Público Federal de cobrança de propina e desvio de dinheiro. A eleição foi ontem à tarde. O novo vice-presidente do Tribunal de Contas foi eleito por 6-1. É Elcide Souza. Ele disputou com Dailson Laranja. Os dois são os únicos conselheiros que não estão envolvidos nas denúncias de corrupção no tribunal feitas pelo Ministério Público Federal. De acordo com os procuradores, os conselheiros recebiam propina para facilitar julgamentos. O dinheiro seria proveniente do superfaturamento de obras públicas. Os trabalhos da eleição foram coordenados pelo presidente do tribunal, Valci Ferreira. As eleições no Tribunal de Contas tinham sido realizadas no início de dezembro do ano passado, quando foram eleitos Valci Ferreira para presidente e Mário Moreira para vice. No entanto, após as denúncias de corrupção envolvendo 5 dos 7 conselheiros do tribunal, Mário Moreira decidiu não assumir o cargo e foi marcada a nova eleição para vice-presidente. Um projeto de sucesso na UFES, o Universidade para Todos, oferece oportunidade para os alunos da escola pública que querem fazer um curso superior, mas não têm dinheiro para pagar o cursinho. A procura tem sido grande e os resultados surpreendentes. O coordenador do projeto conversa agora ao vivo com o repórter Mário Bonella. Mário. Marisa, esse projeto começou em 96 e foi organizado por um grupo de alunos da UFES que acreditava que o vestibular era uma seleção que privilegiava apenas aqueles que tinham mais dinheiro, no caso, os alunos que podiam pagar um cursinho particular. Um desses alunos, um dos fundadores e hoje coordenador do projeto, é o Rodrigo Trazi. Bom dia, Rodrigo. Bom dia. Rodrigo, hoje o Universidade para Todos é um dos cursinhos que mais aprova aí no Veste UFES? Bom, oficialmente, pelo último ranking divulgado pela universidade, o Universidade para Todos obteve o primeiro lugar. Foi em 2002. Algumas escolas particulares ingressaram com uma ação na justiça e já no último vestibular não houve divulgação do ranking. Isso proporcionalmente ao número de alunos, né? Isso. Ao número de alunos do cursinho. Exatamente. Foi uma média entre o percentual de aprovação e o percentual de ocupação das vagas da UFES. Quanto por cento de aprovação teve a Universidade para Todos? Gira em torno de 26% nosso percentual de aprovação. Quer dizer, 26% dos alunos da Universidade para Todos conseguem ser aprovados? Consegue aprovar e a gente ocupa cerca de 10% das vagas da universidade. Bom, e hoje a gente tem uma espécie de vestibular para fazer o cursinho, né? Tem uma prova de seleção para fazer o cursinho. Infelizmente ainda a procura é muito grande, né? A gente estamos ofertando hoje 400 vagas, mas com a perspectiva de ampliar essas vagas de acordo aí com patrocínio. E a procura para o processo seletivo, nós tivemos 7.320 inscritos. Supondo que a gente consiga chegar até umas 1.000 vagas, como a gente conseguiu no ano anterior, nós teremos ainda mais de 6.000 pessoas querendo uma oportunidade, querendo estudar, né? Então, aumentou muito, Rodrigo, em relação a 96, quando começou o cursinho? Bom, em 96 nós tínhamos uma turma com 60 alunos, né? O primeiro processo seletivo foi em 97, nós tivemos 1.100 inscritos, hoje são 7.320. Rodrigo, pelo que você está dizendo, a procura e o índice de aprovação aí, isso até desmistifica aquela história de que o aluno da rede pública não tem condições de competir com o aluno da rede privada, né? Por essa experiência de quase 8 anos de cursinho, é por aí mesmo? Sim, foi até uma surpresa, inclusive, para a gente. Nós não esperávamos ter resultados tão expressivos. A gente percebe como nossa sociedade é injusta, né? Você tem alunos super talentosos, inteligentes, com capacidade, que só precisam de uma oportunidade. E a gente tem tido aí experiências muito gratificantes, aprovação em vários cursos concorridos, alguns primeiros lugares, alunos já fazendo mestrado, doutorado, com destaque
na área onde eles atuam. Quer dizer, se ele tiver um ano de cursinho preparatório, esse aluno da rede pública ele pode competir tranquilamente, né? Com certeza. O Universidade para Todos vem demonstrando isso. Com 9 meses de aula, ele consegue estar concorrendo de igual para igual, às vezes até em melhores condições do que as escolas particulares. Quem são esses alunos que fazem a Universidade para Todos? Qual é a condição para que possa participar do cursinho? Os alunos são alunos que na matrícula eles têm que comprovar que fizeram o ensino médio todo na rede pública. No caso, quem fez o Cefet tem que ter feito o fundamental na rede pública e tem que comprovar também que tem a renda familiar de até 6 salários mínimos. Quer dizer, alunos carentes mesmo. Isso, tem que ter estudado na rede pública e tem que ter renda familiar de até 6 salários mínimos. E os professores? Bom, os professores são alunos de graduação e pós-graduação da universidade, de algumas faculdades particulares, com experiência, né? A gente valoriza, por exemplo, experiência, quem já deu aula na rede pública, que já vai ter contato com esse público, né? E vem sendo também uma boa oportunidade de inserção no mercado de trabalho para alunos da universidade. São quantos professores hoje? Hoje nós temos cerca de 60 professores e 15 monitores. E quem que banca isso tudo? Porque se são alunos carentes, eles naturalmente não devem pagar uma mensalidade muito cara, né? Quanto é a mensalidade? Quem que banca o cursinho? Bom, o projeto funciona com parcerias, né? Nós temos 9 patrocinadores, entre empresas privadas, prefeituras e governo do estado. O aluno ele arca com despesa com material didático. Ele paga R$30 por mês e recebe todo o material didático. As despesas com pessoal, né, e infraestrutura por conta dos patrocinadores, e a UFES, no caso, cede o espaço físico e dá o apoio institucional para a gente. E agora tem uma novidade aí também, né, que é a inclusão de pessoas com deficiência visual, né? Cegos isso. Agora vão poder fazer o vestibular também? Como é que vai ser isso? É um novo desafio para a gente. A partir de 3 de fevereiro, nós iniciaremos a primeira turma do projeto Ver o Mundo Melhor, né, que está dentro da Universidade para Todos, que tem como objetivo preparar, né, deficientes visuais para o vestibular da UFES, através de uma tecnologia utilizada, o DOSVox, que passa toda a parte escrita para áudio. O DOSVox é um programa de computador que ele digita e sai o som, não é? Exatamente. Então o aluno ele vai ter uma aula tradicional, normal, do pré-vestibular, e vai ter acesso também, no caso as apostilas vão ser todas convertidas para esse DOSVox. E o vestibular da UF já adota o DOSVox. Então a gente acredita que ele vai ter condições de ter melhores chances, né, de estar concorrendo a uma vaga na UF. E existe uma demanda muito grande também de deficientes visuais que, por não ter esse programa, não ter essa preparação, às vezes ficam fora aí do vestibular? A gente acredita que sim. Esse é o projeto pioneiro, né? Nós iniciaremos agora a primeira turma. E a gente acredita que se a gente tiver bons resultados, muitos deficientes vão estar se motivando, né? Vão se interessar pelo projeto. Rodrigo, para o ano que vem dá vaga aí no Universidade para Todos, no cursinho? Bom, nós teremos agora a prova de seleção dia 15 de fevereiro, né? Esses 7.320 candidatos que se inscreveram vão prestar a prova para estar ocupando as vagas. Não tem como, para esse ano, não tem mais como ter inscrição, agora só para 2005. E para esse vestibular, você espera que quantos alunos aí devem ser aprovados do cursinho? Bom, nós estamos com a expectativa aí de aprovar entre 220 e 230 e com a expectativa de aprovar, um bom índice de aprovação em cursos muito concorridos. Nós temos aí 2 alunos com boas chances que estão bem colocados no curso de medicina, que é o curso mais concorrido do vestibular da UFES. Então a perspectiva é bem otimista. Ok, Rodrigo, agradeço muito a entrevista. Voltamos ao estúdio do Bom Dia com Torinho, Marisa e Jorge Boeri também. Chegou a hora do esporte. Nosso editor Jorge Boeri está aqui com a gente e trouxe a agenda para o fim de semana. Bom dia, Boeri. Bom dia, Torinho. Marisa, bom dia. Bom dia a todos. Bom, Torinho, a gente tem uma agenda já sendo retomada em função das competições de verão em várias arenas montadas pelo estado. O destaque fica para o futebol de areia neste fim de semana, com transmissão ao vivo pela TV Gazeta. A decisão da Copa Vitória de Futebol de Areia será neste sábado, a partir das 8 da manhã, na Arena de Camburi. Vão decidir Itapuã de Vila Velha e Alcatraz de Vitória. As semifinais aconteceram ontem à noite. Itapuã venceu a partida, que fez o Alcatraz também, então os dois vão fazer a decisão neste sábado, com transmissão ao vivo, eu repito, da TV Gazeta. Lembrando que jogadores da seleção capixaba e da seleção brasileira também disputam este campeonato, o que dá a essa competição uma importância ainda maior. Temos o Rally com largada também amanhã às 10 da manhã, ali ao lado da Arena de Camburi. É o 2 dias off-road, com jipes, com motos, e são competições fora de estradas asfaltadas, né?
Off-road quer dizer fora de estradas, quer dizer, vão percorrer trilhas com largada em Vitória, vão até Guarapari e no domingo voltam para a Barra do Jucu. Temos o circuito ainda 2003 do bodyboard capixaba, a última etapa acontecendo neste fim de semana na Barra do Jucu. Ela vale também pela abertura do calendário de verão. O duatlo aquático vai ser aberto no fim de semana, o circuito estadual 2004 em Três Praias, Guarapari. Será domingo às 9h30 da manhã. A Copa Gazetinha também entra na fase final. As finais gerais da competição começam hoje na cidade de Santa Maria de Jetibá. Serão 52 equipes em 4 categorias. E mais uma vez, como acontece todo ano, os olheiros, de todo o Brasil estarão lá em Santa Maria observando os jovens valores capixabas que não ficam aqui por falta de estrutura do nosso futebol. Lamentavelmente, todo ano, a melhor safra nossa vai embora para outros estados. Temos o tênis também abrindo seu calendário de competições 2004 com o torneio de férias. O pessoal nem de férias descansa, São mineiros, cariocas e capixabas que vão disputar esse torneio nas quadras da Enseada do Suá, em Guarapari, até o dia 19. E temos também, para a galera que gosta de esportes radicais, o skate, que acontece em Vila Velha neste sábado, a partir das 8 da manhã, no estacionamento do Habib's, ali próximo à saída da Terceira Ponte. Então, como se vê, a agenda já começa com muita movimentação, principalmente na praia. Boeri, você fez um breve comentário sobre a questão da Copa Gazetinha, os talentos capixabas que vão embora, A gente tem feito entrevistas com frequência aí com jogadores que estão nas divisões de base do Fluminense, do Cruzeiro, do Flamengo e até mesmo indo para o exterior jogar futebol. Isso não está sendo discutido em termos de cúpula aqui no estado, os clubes, a federação de futebol, eles não discutem isso? Quer dizer, nós estamos perdendo realmente cada vez mais jogadores de talento e o nosso futebol não se renova. Quer dizer, quando tenta renovar é trazer um jogador aposentado como o Túlio para cá para jogar uma semana, 2 semanas. Quer dizer, o bom do futebol capixaba está indo embora. Com certeza. Esse, Toninho, já virou um lenga-lenga, nos bastidores do futebol capixaba. A imprensa vive falando isso todos os dias. Alguns clubes, pouquíssimos clubes, se preocupam com as divisões de base e a maioria vai mesmo embora porque ninguém hoje tem orgulho de jogar nos clubes capixabas. Lamentavelmente, a maioria não dá condição para os seus jogadores, para os jovens talentos. As famílias, os pais e as mães não pensam em colocar os seus filhos nos times capixabas e isso vai causando esse êxodo constante e anual dos nossos principais talentos. Não há nenhum tipo de providência de federação, de grandes clubes interessados em resolver isso não. Às vezes as pessoas preferem até criticar a Copa Gazetinha. Pois é. É como se criticasse o mar pela existência dos peixes, Um torneio importante como a Gazetinha hoje faz a alegria dos grandes clubes do Brasil. Exatamente. E a tristeza do futebol capixaba. Que poder estar aproveitando essa safra que é revelada anualmente, Pois é, agora para manter esses jogadores aqui, Torinho, é preciso passar por uma reformulação. A Federação de Futebol tem que impor as regras, moralizar o futebol, os clubes têm que acreditar na federação, dar um voto de confiança e saberem que sem estrutura eles não vão chegar a lugar nenhum. Então, enquanto não houver esse orgulho do capixaba de permanecer aqui, eles vão embora mesmo. Já que a gente falou rapidamente dessa questão do reforço dos clubes, estamos naquele momento aí que os jornais, as colunas esportivas ficam vibrando em torno dos troca-trocas entre os clubes, Quem está se reforçando melhor? Quem vai sair na frente agora para os campeonatos regionais de 2004? Bom, Tony, a grande contratação foi mesmo o Rivaldo pelo Cruzeiro. E essa contratação está sendo comparada às grandes contratações do passado. Por exemplo, a imprensa mineira diz que a contratação do Rivaldo pelo Cruzeiro significa mais ou menos como o Jairzinho, contratado na década de 70 pelo Cruzeiro, depois o Tafarel, o tetracampeão mundial pelo Atlético Mineiro. É a grande contratação do momento, é o Rivaldo pelo Cruzeiro. O Edilson, que está fazendo joguinho com o Flamengo, e está até com risco de rescisão de contrato, existe um papo que ele vai para o Palmeiras. O Romário tentando trazer os amigos para o Fluminense, agora o Euler não vai ficar porque foi descoberta uma contusão no jogador. O Marcelinho disse que voltará a ser feliz no Vasco da Gama, depois do calote das Arábias, Então, os times do Rio continuam apostando nos fichas talentos do passado. Tem até a previsão de um capixaba aí para o Flamengo. É verdade. O lateral Nielsen, que é da Desportiva, que começou na Desportiva, nas divisões de base. Jogou no Serra também? Jogou no Serra, em clubes de fora também, Portuguesa e Juventude. Ele vai passar 15 dias fazendo testes no Flamengo. Se for aprovado pelo técnico Abel Braga, ele vai ser contratado. Pelo menos no exame médico, ele fez diferente do Euler, foi aprovado. Seria o segundo capixaba, que o Fabiano Heller já renovou. Os clubes do Rio estão nos velhos talentos, mas também estão de olho aqui nos clubes capixabas, nos que surgem aqui.
Seleção brasileira, falando nos jovens agora, a seleção brasileira pré-olímpica. A seleção sub-23, que tenta a vaga na Olimpíada, faz hoje o seu segundo jogo pelo torneio, com transmissão ao vivo aqui pela TV Gazeta, jogará contra o Paraguai e o técnico Ricardo Gomes faz uma modificação. Ele sai do esquema 4-3-3 que adotou contra a Venezuela e vai para o esquema 4-4-2 contra o Paraguai. Aí sai o atacante Daniel Carvalho, entra o meia Fábio Rockenbach. O Brasil, então, mais cauteloso contra o Paraguai, que é um time que merece mais respeito do que a Venezuela. Ontem à noite, Torinho, é bom lembrar que o Equador venceu a Colômbia por 1-0 e a Argentina não passou de um pálido 0-0 contra o Peru. Portanto, o Brasil, nessa primeira rodada, é a equipe de melhor aproveitamento. Fez 4-0 na Venezuela, o Chile fez 3-0 no Uruguai. O Brasil, então, é o time de melhor aproveitamento na primeira rodada, envolvendo os dois grupos do pré-olímpico. Só lembrando, 11... Que horas que vai ser? 11h10. 11h10. Vamos ver se dessa vez o Brasil vai decolar rumo a uma medalha, né? Tão sonhada medalha na Olimpíada. E domingo, 5 da tarde, contra o Uruguai. Tá ok, Boeri. Tá ok, Boeri. Muito obrigado aí por sua participação, pelas informações aqui no Bom Dia. Bem, são 7h13 e o Bom Dia dessa sexta-feira vai ficando por aqui. Bom dia para você. Bom dia, bom fim de semana e até segunda. Dia Espírito Santo. Oferecimento Colatinense Cargas. Segurança, rapidez, qualidade, tradição e transporte de cargas. Colatinense Cargas. Esse é o caminho. Pode confiar. Roberto Carlos, em seu novo e inédito álbum, Pra Sempre. Valeu a pena esperar. O novo CD de Roberto.